senhoras e senhores, telespectadores, o nosso abraço. Estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha também pela Cooperel TV, em outros 46 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. E além disso, pelo box ou pelo aplicativo do seu celular, e estamos conversados. Prossegue o Campeonato Gaúcho Série A2. Passo Fundo vai indo muito bem, obrigado. Lidera a sua chave. Aliás, é uma chave só, né? O seu grupo está com 15 pontos somados. O Esporte Clube Gaúcho é o 10º colocado, com 7 pontos apenas somados até o presente momento. Não fez pontuação em casa no último final de semana, acabou perdendo para a União Frederiquense, e a União Frederiquense fica na 5ª posição da tabela com 11 pontos somados. Repito, o Passo Fundo é líder com 15 pontos, Veranópolis vem logo em seguida com 14, Esportivo é o terceiro com 13 e o Santa Cruz é o 4º colocado com 18. União Frederiquense, Aimoré, Associação Apafuf, Brasil de Pelotas, Pelotas de Gaúcho são os 10 colocados pela ordem. E classificam-se, logicamente, para o mata-mata apenas 8 equipes. Esperamos que Gaúcho e Passo Fundo permaneçam lá. E nós trazemos hoje no programa como convidado o gerente executivo do Esporte Clube Gaúcho. Ele vai contar aos telespectadores o que está acontecendo e a expectativa a nível de futuro. Trata-se de Guilherme Barronuevo, que traz a sua saudação aos telespectadores depois da apresentação que estamos fazendo dos homens que dividem a bancada hoje. Carlos Dantas, o repórter de todas as ocasiões, e o Paulo Roberto Mafessoni online. Começo por você, Dantas. Aquele abraço, Jorge Antônio Guedes, convidado, diretor do Executivo do Gaúcho. E você, telespectador, torcedor dos times de Passo Fundo, torcedor da dupla Grenal, pior que o Gaúcho, só o Grêmio, né, que está tomando gol aos 50 minutos, contra um time que vinha de uma batalha durante a semana, que era o Atlético de Minas. Mas faz parte, isso é o futebol. E depois a gente vai encerrar com alegria. Eu estive esse fim de semana na Fundação Santo Claudino Verzeletti, onde o professor... me ajuda aí, Ricardo Atolini. O Atolini é o Ricardo coordenador. Atolini. Ô, Mafissoni, que bela sede, que belo gramado. O Gaúcho acho que já treinou lá. Não, o Gaúcho treina no Grêmio Petrópolis, no Passo Fundo que treina lá. Então, um belo evento com Sandro Sotile. Aniversário de Sandro Sotile, Mafessoni, é que nem casamento esse ano. Fazia uma semana que estavam comemorando. Mas isso e tudo mais, e muito mais, daqui um pouquinho. Paulo Roberto Mafessoni, como foi o seu final de semana? Muito bem, muito bem. Espero que o mesmo tenha sido com os amigos, né? No futebol, apesar do erro da arbitragem, o Passo Fundo lidera a competição, né? Muito bem. E o Guilherme Barronuevo trazendo a sua primeira mensagem aos telespectadores e a massa torcedora do Gaúcho, que está sequiosa por resultados positivos, Guilherme. Boa tarde, amigos, né? Prazer estar aqui mais uma vez, conversando sobre a tabela, sobre a competição. E é um prazer a gente estar aqui conversando sobre futebol e sobre tudo que está acontecendo. Daqui a pouco ele conta a história do Esporte Clube Gaúcho nesta fase classificatória da Série A2. Pelo Campeonato Brasileiro de Futebol, o Palmeiras mais uma vez se distancia do Flamengo. Parecia que ia chegar mano a mano, né? Taco a taco, e agora fica com 51 pontos. O Flamengo 45, embora estando com um jogo a menos na competição. O Atlético Paranaense é o terceiro colocado, o Fluminense vem em quarto e o Cruzeiro, que derrotou o Mengão,
está na 5ª posição com 39. No Campeonato Brasileiro, lamentavelmente, a dupla Grenal não vai bem das pernas. Continua mal. O Grêmio perde no último lance da partida para o Bragantino e fica nos 25 pontos. E o Internacional, que empatou, não soube marcar gols diante do seu adversário, automaticamente ficou nos 25 pontos e na igualdade do marcador. São assuntos que nós vamos tratar no decorrer do programa de hoje. Um momento só, depois do intervalo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Agora a MHNet tem um super app, com vantagens para melhorar seu dia. Cineminha pela metade do preço? Vai no Super App MH. Vale presente? Vai no Super App MH. E para salvar as finanças, tem até cashback. Além de você poder ver seu plano, pagar a fatura e muito mais. Tem coisas que a gente faz em qualquer app, mas com tantas vantagens, só no Super App MH. Baixe agora e aproveite. MHNet. Toque, conecte, viva! Muito bem, senhoras e senhores telespectadores, o assunto é esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha também pela TV Coprel e pelo aplicativo do seu celular. Estamos conversados. Uma festa realmente, conforme disse o Dantas, realizou o pessoal os amigos do Sandro Sotile com uma competição esportiva, mas esse assunto nós vamos deixar para o decorrer do programa, não é? É sensacionalismo que nós estamos fazendo no programa. Mas o nosso convidado de hoje é o gerente executivo Guilherme Barronuelo. O que está acontecendo com o periquito do Boqueirão que não deslancha, meu caro Guilherme? É difícil a gente achar um motivo só, né? São várias situações, a gente tem trabalhado muito, tem buscado a evolução em tudo aquilo que vem acontecendo, né? A gente sabe que está muito aquém daquilo que a gente planejou, né? A gente entende que montou um grupo muito forte para a competição, uma competição muito equilibrada, com as equipes muito parelhas, muito semelhantes, e acontece que a gente está cometendo alguns erros, né? Enfim, desde as primeiras partidas ali que tem nos custado caro, né? E, como eu falei, pelo fato das equipes serem muito semelhantes, muito competitivas, acaba sendo muito difícil, né? A partir do momento que tu sai atrás no placar, é muito difícil conseguir buscar o resultado. O que eu fico analisando, infelizmente deu um problema técnico na entrevista com o professor Fabiano Dykes. Eu gosto do Fabiano porque ele é bem autêntico, mas tem horas que não dá. Quando começa, torcedor bater boca com treinador com torcedor,
A coisa não está bem mesmo. E o pior, com todo o respeito que eu tenho ao pessoal de Frederico Westphalen, mas o time do União Frederiquense não é nada demais. Eles acharam um gol por erro do zagueiro do Gaúcho. Eles acharam um gol. E aí, jogaram fechados, saindo no contra-ataque, porque o Gaúcho não conseguia tocar bola, parece que o time estava travado. A melhor partida do Gaúcho para mim até o momento foi contra o Pelotas. Então, agora é a hora. Ou o Gaúcho ganha a próxima e volta a briga, ou vai ter que ter mudança. Por quê? 50% do campeonato já está indo, né, professor? Já vamos para a 8ª rodada, embora foi suspensa a rodada do fim de semana, mas a matemática é aquilo. Passou de 50%, a tendência é fechar a rosca. Como é que está esse raciocínio lá dentro do Gaúcho? Realmente, dentro do nosso planejamento, né, nós sabíamos que as 6 primeiras rodadas seriam muito difíceis, de acordo com a nossa tabela, né? Que as 6 primeiras rodadas nós jogaríamos 4 partidas fora, né, e somente 2 em casa. E aí nós finalizamos a 6ª rodada, estávamos finalizando com mais um ponto contra o Aimoré, né, e acabamos tomando aquele gol aos 50 minutos do segundo tempo, 51 minutos. Então isso já é um banho de água fria, porque a gente fez uma boa partida, um bom enfrentamento, o Aimoré é uma boa equipe também, e acabamos tomando aquele gol. Bom, enfim, trabalhamos, né, para remobilizar para essa partida contra o União, que a gente entendia, né, que seria o nosso divisor de águas, que a partir desse momento nós teríamos mais jogos em casa do que fora e a gente conseguiria fazer essa virada de chave. E infelizmente não foi possível, né? Acabamos saindo atrás do marcador de novo, né, no começo do jogo, e aí, como já foi dito, fica muito difícil de correr atrás, né? Bom, eu vou deixar com o Maffesoni a próxima pergunta. Jorge, muito obrigado. Ontem, o torcedor do Gaúcho reclamou bastante da equipe do Gaúcho, dizendo que a equipe era uma equipe que jogou, aceitou a pressão do adversário, que não teve força suficiente para suplantar. Achou que jogou muito fechada a equipe do Gaúcho, pelo que a gente ouviu nos relatos lá da Rádio Planalto. A gente respeita, né, muito a opinião do torcedor, né, porém, dentro da análise, se a gente for verificar o jogo e verificar o que aconteceu, né, o nosso goleiro Pedro, ele fez uma defesa difícil, que foi já no segundo tempo, com um contra-ataque do União, que nós já estávamos em cima. Se pegarmos as defesas do Gabriel, o goleiro do União, teve 4 defesas difíceis. Então, a gente acaba, né, é claro, como eu disse, a gente respeita a opinião do torcedor, a gente escuta, a gente entende, mas a gente precisa ser racional e profissional dentro daquilo que a gente está enxergando no jogo. É claro que a gente sabe que as coisas não estão corretas, que é o resultado que vai acalmar o nosso trabalho, mas a gente sabe que os erros pontuais estão nos custando bastante. Eu sei que tua função é administrar, gerenciar o clube. Quem deveria responder o que eu vou falar agora seria o Fabiano Dykes, ou o presidente, que é quem fecha os contratos com o jogador. Eu acho, na minha opinião, que falta um pouquinho de qualidade no meio-campo do Gaúcho. Porque em poucos minutos, no final da segunda etapa, ali, em 2, 3 vezes que o Gaúcho botou a bola no chão, por mais que o Fabiano diga que o campo é ruim, tem buraco no meio, concordo, foi muita chuva, mas quando botou a bola no chão, chegou na cara do gol. O goleiro do União fez 2 defesas milagrosas no pé da trave. Quase que o Gaúcho empatou. Mas só em 2, 3 lances. Então, por isso que eu acho que falta um pouco mais de qualidade no meio do campo do Gaúcho. Vamos ver o que o Fabiano Dykes, o Maffesoni, vai nos apresentar para a próxima, hein? O que tu acha? Pois é. E com relação ao adversário, o Frederiquense, ele contratou 9 jogadores do São Luís. Isso se fez sentir ontem, Dantas, ou não? Não, na minha opinião não. O senhor assistiu, seu Jorge? Não posso
opinar porque eu estou fora dessa aí. Não vou entrar nessa de contratou do São Luís, contratou do Internacional, contratou do Grêmio. Contratou para a União Frederiquense. Estamos conversando. Mas é que, senhor, só um pouquinho. Não quer dar opinião, tudo bem. Mas repórter que é repórter, o professor é só âncora mesmo. Então, a opinião é comigo e uma professora. Âncora, mas pode dar opinião. Não é porque veio de São Luís, que o que o Mavessone quer dizer é que já veio com um certo conjunto montado, ou seja, jogaram junto. Mas os outros times, o Gaúcho, o Passo Fundo e outros que estão na competição, todos trouxeram jogadores qualificados que vêm de uma base. Ou como não? Não. Quem pode dizer isso é o Guilherme. Não estou referindo ao Gaúcho. Não, o senhor está falando nos times em geral. Nem todos contrataram. Basta ver a colocação do Lajadense. Basta ver a colocação do Grêmio Bagé. A partir de agora o funil fecha. Quem tiver qualidade e competência vai chegar. Bom, nosso entrevistado é o Guilherme. O Gaúcho trouxe jogadores qualificados e busca realmente uma classificação, não? Sem dúvida, né? A gente entende que montou, sim, um grupo qualificado dentro da nossa capacidade de investimento, né? Eu acho que isso é muito importante de se destacar, né? Como o Manfessoni falou, o União trouxe muitos jogadores do São Luís e isso requer um poder de investimento muito alto, né? Certamente muito maior do que nos coube. Mas a gente não traz isso como argumento, como desculpa, até porque dentro daquilo que a gente podia fazer, a gente acredita e tem a convicção, sim, que a gente montou um grupo forte e competitivo. Que, infelizmente, como eu falei, alguns erros, algumas situações pontuais estão nos custando caro, né? Estão nos custando caro. É muito difícil, numa competição muito parelha, muito equilibrada, a gente sair atrás. Então, dos 7 jogos que nós fizemos, nós só saímos à frente do Pelotas. Em todos os outros nós saímos atrás. E isso custa caro. Correr atrás do resultado sempre foi difícil. E por que isso, Guilherme? Diga. E por que isso? Saíram atrás? Por quê? Certamente não foi porque nós escolhemos, né? Porque tem o adversário do outro lado, tem o adversário que também é qualificado, que tem o mesmo nível, que equilibra, que estuda as nossas ações e acontece, né? Não são coisas que estão dentro do planejado, né? O próprio Gramadense, nós planejamos uma estrutura de jogo que nós colocamos para pressionar o Gramadense e nós tomamos o gol com 4 minutos de jogo. Então, desmantela toda a estratégia. Me diga uma coisa, Guilherme, a diretoria, a comissão técnica já pensou em reforçar esse plantel ou não? Ou vai disputar com o que tem? Sempre pensamos, né? A gente está sempre pensando dentro daquilo que a gente pode, sempre com o pé no chão, olhando o mercado. A questão é que realmente o mercado ele está inflacionado, né? A gente mantém muito a nossa coerência, a nossa preocupação para fazer a coisa certa dentro daquilo que a gente pode, né? A gente acredita muito nesse grupo que foi montado para a gente buscar uma remobilização e nesse momento, para a recuperação na tabela, nós não pensamos em contratações ainda. Em função daquela pressão da torcida ontem, eu sei que tu não vai querer responder, mas essa folga vai ser a chance do Fabiano Dykes respirar. Porque senão, ganhar a próxima, a chapa vai esquentar pro lado do Fabiano. O torcedor fez uma pressão muito grande ontem. É natural, né? A pressão do torcedor ela é natural em qualquer ambiente do futebol. E acaba, né, que por mais que ele não seja o único responsável, ele é a ponta, né? Acaba estourando nele. Então, se o resultado não vem, cabe a todos nós a responsabilidade, a minha parcela, a parcela do jogador, a parcela da preparação física, a parcela da diretoria e também a parcela do treinador. Analisando friamente os próximos compromissos do Gaúcho pelo campeonato, o que te parece? Brasil de Farroupilha é o próximo adversário. Setembro, quando setembro vier. Isso, dia 1º ou 2, né? A gente ainda está aguardando a confirmação da federação. Esse jogo é em casa? Esse jogo é em casa. É um jogo que estava marcado
inicialmente para o dia 27 de agosto. Nós solicitamos para a federação a troca para o dia 26 e aí a federação repassou para o dia 27. Brasil de Farroupilha é jogo de 6 pontos. E vocês dividem a classificação com 7. Na verdade, assim, sendo muito sincero, né, hoje para nós qualquer jogo é de 6 pontos, porque nós perdemos toda e qualquer gordura que a gente sequer construiu para a competição. Então, todo e qualquer jogo, qualquer adversário, para nós é fundamental fazer a pontuação. Alfensoni. Agora há que se considerar também, né, Guilherme, que o Gaúcho fez 2 partidas apenas em casa e 4 fora. Então, agora com o recomeço aí da caminhada, poderá recuperar esses espaços perdidos, ou não? Como eu falei, ontem nós fizemos a terceira, né? A gente sabia que a primeira parte da tabela ela seria muito difícil para nós, justamente por termos somente 2 em casa e 4 fora, que se encerrou a 6ª partida contra o Aimoré. Então, para nós, ontem era a virada de chave justamente para isso, porque agora nós jogaríamos, né, 2 em casa, sairíamos para jogar contra o Bagé e depois novamente mais 2. Infelizmente acabamos tropeçando, né, ontem, então não conseguimos a virada de chave. Então agora urge, né, que a remobilização venha e que seja a partir da próxima partida. Muito bem, esperamos que efetivamente isso aconteça. Terminado o jogo, o Carlos Dantas estava lá na derrota para a União Frederiquense e conversou com o Ian Felipe e com o Luiz Fernando. Luiz Fernando é uma das lideranças do Esporte Clube Gaúcho. Vamos acompanhar o trabalho do Carlos Dantas. Mais uma derrota do Gaúcho, a 2ª consecutiva. Como reagir agora, a partir de agora, Ian? A gente lutou, brigou até o final, mas o resultado, infelizmente, a gente não aproveitou o casa. Agora é correr atrás do resultado positivo no próximo mercado para poder pegar na classificação. E União Frederiquense não é tudo isso aí, porque as poucas vezes que o Gaúcho organizou um meio com ataque, chegou na cara do gol. Se olhar o resultado, foi enganoso. O time dos caras não ofereceu perigo nenhum, até porque foi um erro nosso, o erro deles. E o resultado não mostra que foi o jogo. A gente foi bastante melhor que eles no jogo. Mas infelizmente foi tipo resultado e a gente acabou perdendo. Zagueirão Luiz Fernando do Gaúcho, passando falando sobre essa derrota mais uma vez, infelizmente em casa, né, Luiz Fernando? A gente tentou, o jogo que era difícil, mas futebol não tem justiça. Acredito que a gente foi até superior em determinadas partes da partida. Os caras teve uma bola só, foi feliz, e a gente tem que caprichar um pouco mais para poder fazer o gol. Mas nada mudou, a gente segue firme no nosso objetivo. Vamos buscar agora esse ponto em casa novamente contra o Brasil e continuar firme no nosso objetivo, que é classificar. Muito bem, Dantas. Perfeito, né? O que eu fico sentindo não poder ter ido ao ar. A bela entrevista que foi feita com o Fabiano Dykes. Deu um problema técnico no meu aparelho. Eu só fui ver hoje na hora de editar, o Fernando editar, que a gente foi ver isso aí. Mas faz parte, mais ou menos o Fabiano deu a entender assim. Realmente é difícil de jogar esse Campeonato Gaúcho, tá parelho. Mas a partir de agora começam as definições. O Fabiano falou que se sente chateado, ele não gosta de trabalhar num clube onde ele está contratado pela torcida. Como dando a entender assim, prefiro ir embora. Mas não foi isso que ele disse. Nem vai pedir para sair, obviamente. Mas que é chato, E bater boca com o torcedor é pior ainda. Então, o torcedor sempre tem razão e o resultado não vem. Qual é a solução de tudo isso, Mafessoni? Uma bela vitória no próximo compromisso e aí volta tudo ao normal e aí a torcida também faz as pazes com o treinador. O que tu acha, Mafessoni? Em comparação com a dupla Grenal, existe esse efeito gangorra também em Passo Fundo? Porque de um lado o Sport Clube Passo Fundo lidera bem a competição e do outro a dificuldade aí da equipe do Gaúcho. Funciona em Passo Fundo também essa questão do efeito gangorra? Se botou na parede, hein, Guilherme? A gente respeita, né, o trabalho que vem sendo feito lá pelo Passo Fundo. Né, montou uma equipe muito boa, muito competitiva. Emendando, influir, né? Tu olhar para o outro lado, o outro só ganhando e jogando e aqui não consegue levantar voo. A gente entende isso, né? E o próprio comportamento da torcida. Ele certamente, né? Ele vem
não digo nem que não aceite, mas aumenta a ansiedade no torcedor, né? E a gente sabe disso. A gente precisa ter a cabeça no lugar para não deixar que isso interfira no nosso trabalho, para que a gente possa recuperar, né? Buscar aquilo que está dentro dos nossos objetivos e a gente possa estar desenvolvendo aí, recuperando na tabela o mais rápido possível. Muito bem, nós estamos conversando com o diretor executivo do Esporte Clube Gaúcho, Guilherme Barronuevo. É difícil explicar o inexplicável, não, meu caro Guilherme? Mas a gente vai levando na expectativa, logicamente, de que a volta por cima seja dada neste praticamente retorno da competição para o Gaúcho e para as demais equipes. Assuntos que nós vamos tratar depois do intervalo. Aguarde um momento só. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Agora a MHNet tem um super app, com vantagens para melhorar seu dia. Cineminha pela metade do preço? Vai no Super App MH. Vale presente? Vai no Super App MH. E para salvar as finanças, tem até cashback. Além de você poder ver seu plano, pagar a fatura e muito mais. Tem coisas que a gente faz em qualquer app, mas com tantas vantagens, só no Super App MH. Baixe agora e aproveite. MHNet. Toque, conecte, viva! Muito bem, amigos, senhoras e senhores, telespectadores, estamos de volta falando em esporte. TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Nosso entrevistado no programa de hoje é o gerente executivo do Gaúcho. O Gaúcho que promete a virada de chave neste praticamente retorno da fase classificatória da Série A2, rumo à divisão de honra do nosso futebol. Gaúcho, na volta agora, tem 5 jogos em casa com mando de campo e apenas 3 partidas fora de casa. Se esses 5 jogos confirmarem a superioridade do Gaúcho, ele deslancha e vai rumo à classificação. Classificam-se para a próxima etapa apenas 8 equipes. Momentaneamente, estariam classificados Passo Fundo, Veranópolis Esportivo Santa Cruz, Frederiquense, Aimoré, Apafuf e Brasil de Pelotas. Ficando de fora, logicamente, mas é muito cedo ainda, Pelotas, Gaúcho, Brasil de Farroupilha, Guarani de Venâncio, o Gramadense, Bagé, Glória e Lajeadense. Aliás, o Lajeadense faz uma péssima campanha. Tem 2 pontos somados até o presente momento. Mas o assunto é com o executivo do Esporte Clube Gaúcho, Guilherme Barronuevo. E a pergunta é com você, meu caro narrador esportivo, Paulo Roberto Mafessoni. Guilherme e amigos da TV Passo Fundo, nós consensualizamos aqui nessa bancada que é um campeonato muito igual, muito parecido.
O Gaúcho, nesse momento, que joga pressionado e agora precisa vencer e vencer, terá chance de recuperação nesses jogos que tem pela frente, especialmente aqueles jogos dentro de casa, ou terá que buscar algo fora também para garantir essa classificação? Nós entendemos que vamos ter que buscar fora, né? Nós perdemos muitos pontos em casa, já perdemos 2 partidas em casa, então, querendo ou não, a gente vai ter que buscar ponto fora, sim. Mas é trabalhar, baixar a cabeça, falar menos, né? E trabalhar mais para a gente tentar recuperar. A gente sabe onde que está errando e o que a gente precisa melhorar, então vamos trabalhar, remobilizar. Já conversamos bastante com os jogadores, eles estão bem conscientes do tamanho que é o desafio. E a partir da próxima partida, já pensar em pontuar, já retomar a confiança, buscar os 3 pontos, para aí sim a gente conseguir voltar a olhar para a parte de cima da tabela. O Gaúcho precisa 100% de aproveitamento em casa agora, a partir de agora, nesses 5 jogos que ainda restam. 100%. São 15 pontos. Tem que pensar no 100%, não? Na verdade, a gente pensa no 100% dentro e fora de casa desde o início da competição, né? Todo mundo joga pensando em ganhar todos os jogos. Não é o pensar, tem que executar agora. Também, né? A gente planeja ali e calcula a classificação a partir de 22 pontos, né? Então, que é o que a gente imagina que vai estar classificando ali até o 7º, 8º lugar. Então, a gente sabe que a cada rodada que passa fica mais difícil, né? Porque a gente acaba deixando escapar pontos e aí temos que buscar. Acho que tanto em casa quanto fora, a gente tem que tá pontuando. Muito bem. Uma pausa apenas nessa entrevista com o Guilherme Barão Nuevo para lembrar que o Passo Fundo vai indo otimamente na competição. Já está com 15 pontos somados e jogou fora de casa no final de semana contra o Brasil de Pelotas. Jogo movimentadíssimo lá na Princesa do Sul e que acabou com 3-3. E o chiado do pessoal do Passo Fundo porque marcaram uma penalidade máxima num lance que levou a mão na bola, vamos dizer que levou a mão na bola o jogador do Passo Fundo, mas fora da grande área e automaticamente não é pênalti, não é? O Patrick foi do entrevistado e falou assim aos nossos telespectadores. Vamos acompanhar o que disse o Patrick. Muito feliz mais uma vez, tá marcando fora de casa agora, um jogo muito importante, onde a gente conseguiu um empate aqui que foi de suma importância, que nos colocou na liderança da competição. Estou muito feliz, não só feliz por mim, mas pelo grupo. Mostrou como a gente é unido, como a gente é aguerrido, e dentro da dificuldade do jogo a gente conseguiu, né, se reinventar ali. Fizemos mais uma grande partida. Só tenho a agradecer a Deus e agradecer por toda a torcida, todo mundo aí de Passo Fundo. Vamos embora. Muito bem, isso daí é a justificativa, não é? Esse centroavante aí estava na hora de desabrochar, e na hora que o Passo Fundo mais precisou, apareceram os gols. Fez 2 gols legítimo de centroavante, né? Então o Passo Fundo tem uma coisa fundamental: centroavante, e a bola chega nele com qualidade. O meio campo do Passo Fundo, para mim, é bem qualificado, é um dos melhores, para mim, dos que eu vi jogando até o momento. Mas temos que lembrar o seguinte, Mafessori: o ano passado o Paulo Henrique com o Aimoré dançou e rolou. Quando chegou na reta final, nas quartas, a casa caiu. Então, esse campeonato, além de ser difícil, ele é traiçoeiro. Uma coisa é as oitavas e outra coisa são as quartas e finais, meu professor. E você tem razão. Eu acho que o técnico do Passo Fundo, que é um técnico experiente, deve estar atento a esta situação. Agora, Dantas, eu queria chamar a atenção de uma coisa. O pênalti não existiu. O árbitro até estava mal colocado. Mas e o bandeira do outro lado? Pois é, vamos discutir esse lance aí, Mafessoni, mostrando, logicamente, aos telespectadores onde estava a bola e onde estava o jogador do Passo Fundo no momento em que era apontada a pena máxima. É um erro clássico de arbitragem. Eu não vou condenar, porque errar faz parte do ser humano. Tanto como ele errou hoje para o Passo Fundo, pode errar amanhã, né? Então, o jogo tem essas coisas, mas que acaba prejudicando, acaba.
E outra coisa, ninguém falou, aquele segundo gol terceiro gol do Brasil, do Pelotas, o goleiro do Passo Fundo não saiu, professor. Aquela bola no segundo pau dentro da pequena área, eu acho esse goleiro muito baixinho. Aí cresceu a zaga é alta, mas o goleiro é baixo. O que tu tem contra os baixinhos? Não contra os baixinhos. Para goleiro, baixinho para mim só no futsal. Eu conheci goleiros de baixa estatura que foram dos melhores que vi atuar, né? E não está muito longe aí. Em Grêmio Internacional, goleiros da antiga aí que não tinham estatura e se destacavam numa desenvoltura impressionante, né? E pode ser no caso do jogador do Esporte Clube Passo Fundo que você acha... O Igor Pavan. Ele vem muito bem. Não vou dizer que ele é ruim. Não, ele é um bom jogador. Eu acho que ele tem pouca estatura. Poderia ser um pouquinho mais alto, ao contrário do Jonathan, que tem altura, bola aérea, ele sai toda. Ontem ele não saiu. E quando ele tem que sair, é difícil. Sabe por quê, seu Jorge? Quem já teve lá dentro das 4 linhas sabe o que é uma zaga alta e um goleiro baixo. Ele não consegue subir para dar um soco na bola porque a zaga vem junto. E daqui a um pouco ele toma um gol. Agora... Na elasticidade, realmente o goleiro é muito bom, esse goleiro do Passo Fundo que vem jogando. Mas infelizmente ontem, Passo Fundo tomou esse gol, mas pelo menos segurou o empate, não passou pelo goleiro esse resultado. Passou sim pela arbitragem, principalmente o Bandeira que corria pelas sociais. O Passo Fundo que jogou em Pelotas e trouxe o resultado positivo, não é? De 1-1, e que terá no seu próximo compromisso, o Grêmio Bagé. Só que ele estava em Pelotas e já iria direto para Bagé jogar no meio de semana. Depois, a dona Federação Gaúcha de Futebol resolveu alterar o carnê e voltar com jogos atrasados na competição. Dantas e Mafessoni. Mafessoni, vai tu primeiro aí. Isso, Dantas? A que se deve isso? Se deve a um erro crasso da direção do presidente da federação. A partir do momento que ele quer reformar os estatutos para se tornar ditador dentro da Federação Gaúcha de Futebol, vai ser um regresso para o futebol. Por quê? Aonde há ditadura, há privilégios a determinados. Um erro crasso foi cancelar uma rodada com base em uma previsão que poderia acontecer. Como recebeu o Esporte Só porque eu já estou complementando. Só tem um que pode cancelar o jogo na hora. É o árbitro e não o presidente da federação. Obrigado, seu Jorge. Posso perguntar? Senhor atravessa. Não, posso perguntar? Porque o nosso entrevistado é prioridade. Não, mas nós estamos falando no Passo Fundo, ele é do Gaúcho. Eu quero saber como o Gaúcho, dá licença, não atravessa. Eu quero saber como o Gaúcho recebeu essa alteração no carnê. A gente acaba ficando um pouco chateado com muitas coisas que a gente vê acontecer, né, no nosso futebol gaúcho. E, infelizmente, o resultado das nossas principais equipes e as colocações na tabela, eu acho que tem muito do reflexo disso. Nós já tivemos no primeiro semestre aí um grande problema com relação à definição da copinha, sai, não sai. Sim, falar nisso, né? Como que vai ser? Pois bem, saiu do jeito que foi, né? Esvaziaram a competição, ficou quase que escondida, quase nada de transmissão. E agora, na principal competição, né, para os clubes do interior, porque hoje, no meu ponto de vista, a divisão de acesso ela é muito mais competitiva para as equipes do interior do que a Série A do Campeonato Gaúcho. É, a Copinha, beleza, né? Certo. É uma Copa do Mundo do interior aí. Porque na verdade a Série A do Campeonato Gaúcho ela dura 40 dias, né? E a divisão de acesso, hoje a Série A2, ela poderia ser uma competição aí de 4, 5, 6 meses, sendo bem feita, um jogo por semana, com as equipes se preparando. E a gente não precisava espremer a competição com jogo quarta e domingo para ela terminar em 3 meses. Até achei estranho. Ou será que para todos nós aqui do Rio Grande do Sul é novidade que de julho a setembro chove bastante? A federação será que não sabia disso? Sem falar que traz muitas lesões. Mas a verdade é que houve uma reunião do departamento técnico com os responsáveis pelas equipes que participam da competição.
Mas não tinha o que fazer. Na verdade, essa reunião ela foi decidida numa reunião antes da reunião, né? Onde eles só permitiram a entrada dos presidentes. Eu estava lá com a procuração do presidente do clube para representá-lo. Eu não pude entrar, porque eu não era presidente, mesmo tendo a procuração. Então teve uma reunião onde o congresso técnico estava marcado para as 15 horas e começou só às 16h20, com 1h20 de atraso, porque estava a diretoria da Federação Gaúcha com alguns presidentes dentro de uma sala. Então, isso é o que acaba nos prejudicando. A turma do Bolinha, então? A gente não consegue falar, né, muito, mas alteração de calendário. Nós tivemos aqui o jogo contra o Pelotas, que foi um jogo que nós ganhamos, que um dia antes foi enviado o vídeo de como estava o campo, o vídeo da chuva caindo torrencialmente na cidade de Passo Fundo e a previsão do tempo que era de mais chuva para o próximo dia. Nós enviamos e pedimos a alteração do jogo porque não teria condições para o Pelotas não precisar sair de lá e vir até aqui. Não foi autorizado. Não foi autorizado. E aí, na outra semana, agora semana passada, o jogo entre Pelotas e Glória, a federação simplesmente cancelou. Tudo bem, entendo que realmente choveu muito na zona sul do estado. Mas coincidência, né, que Pelotas e Glória estavam sem treinadores, refazendo as equipes, com tempo para treinar, né? Não, é essas coisas que eu tô falando. Eu não quero acreditar, mas que as bruxas saem, elas saem. A prova tá aí, Mafessone. Estranho, né? Tudo começa aí quando o nosso Guilherme vai para uma reunião, marcado por um horário, não pode entrar porque tinha um grupinho de privilegiados definindo os assuntos. Quer dizer, uma minoria manipuladora decide, uma maioria manipulada acata. E o Barronevo está falando a respeito dos bastidores, né? Coisa que pouca gente fica sabendo. E aí a gente acaba, né, querendo ou não queremos desconfiar, não queremos acreditar que essas coisas possam existir. Mas se a gente vai ligando os fatos, né, e agora tem amanhã a questão da votação do estatuto, que também é uma situação bem discutível, né? E eu assisti uma entrevista do presidente da federação, num outro canal aí que eu não me lembro agora o nome, senão eu ia citar a fonte. Ele se engasgou e não conseguiu explicar por que ia mudar o estatuto para ficar ad eternum presidente da federação. Vamos adiante. Vamos esperar então que o nosso gaúcho dê a volta por cima, né? Porque é o momento, então. São 15 pontos a serem disputados em casa e 9 pontos fora. Somando isso dá 24 na matemática antiga e na moderna, né? E nesses 24 pontos, qual é o planejamento que faz a atual comissão técnica e você como executivo? Qual é a matemática da coisa? A gente, na verdade, parou um pouco de olhar para a tabela e pensar na matemática nesse, naquele ou no outro jogo, porque o planejamento ele precisa ser refeito a cada rodada, né? Por óbvio, a gente não contava com o tropeço de ontem, por óbvio, a gente não contava com o tropeço contra o Gramadense, então a gente acaba precisando refazer. Hoje, né, na nossa cabeça não passa outro resultado que não seja a vitória já na próxima partida, para a gente principalmente poder estar retomando a confiança, retomar o nosso trabalho e saber que a gente tem sim um time muito forte para brigar nessa competição. Nós vamos mostrar a festa do Sandro Sotile, cumprimentando pelo seu aniversário e, como disse o Dantas, festa que dura mais de uma semana. Vamos acompanhar então. Estamos aqui na Fundação Santo Claudino Vezelete, num jogo amistoso entre os amigos do Santo Sotile e os amigos do Barão. Formaram um time aí amistoso em comemoração ao aniversário desse grande goleador do futebol gaúcho que devemos prestigiar e valorizar enquanto está vivo. Então, tem todo o nosso carinho e nosso respeito, o Santo Sotile falando para a TV Passo Fundo. Muitos convidados durante a semana e hoje o encerramento, né, com presença de jogador campeão mundial como Anderson Polga. Isso é muito bom comemorar com os amigos, né, Sandro? É verdade. Estamos encerrando hoje aqui com o futebol, logo mais vai ter aquele almoço. É sempre bom, eu acho que isso o futebol agrega. E hoje aqui tivemos várias personalidades do esporte,
o Yale, o Fabiano, o Anderson Polga, Jorge Lucas, Ernestina, Adílio, cara, e o pessoal que veio de fora, são 16 cidades diferentes que vieram confraternizar o meu aniversário. Então estou muito feliz, não tem coisa melhor a gente poder proporcionar isso, e eu tenho certeza que todo mundo vai levar uma experiência muito positiva no dia de hoje, de confraternização. E eu, como aniversariante, eu fico muito feliz de ter tantos amigos, tantos parceiros aí que sempre que eu peço, eles estão me apoiando, estão participando dos meus eventos. Então estou muito feliz, acho que é um evento concluído com sucesso. Rapidamente, como é que está vendo a participação dos clubes de Passo Fundo na Série A2? Cara, o Passo Fundo começou bem, né? O Gaúcho tá patinando, como se diz ainda, mas é um campeonato longo e às vezes começar bem é importante, mas o mais importante também é se manter. E eu acho que tem todas as condições, tanto o Gaúcho como o Passo Fundo, de classificar entre os 8 e depois aí é outro campeonato. Então vamos ficar torcendo aí, eu acho que o Passo Fundo merece um time na primeira divisão, se for os dois, melhor ainda, mas vamos ficar na torcida aí e torcendo para que os dois consigam uma vaga para a primeira divisão no próximo Gauchão. Mais uma vez, parabéns pelo teu aniversário. Obrigado por você estar aqui, tantos amigos, e agora vamos curtir. Anderson Polga participando da festa de aniversário do Santos Sotiri, ele campeão mundial Seleção Brasileira 2002 e depois campeão mundial 10 anos depois, 2012, com o Corinthians. E a gente quer saber, o torcedor quer saber aonde anda Anderson Polga e como é que é participar dessa festa. Bom, é sempre bom, né? Estar junto com os amigos, alguns colegas que a gente já não vê há algum tempo, outros novos, né? Também ídolos do nosso futebol gaúcho. Um amigo aí, o Sandro, parabéns pelo que ele faz pelo futebol, né? Pelo esporte amador, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Participar junto da festa dele aqui é sempre uma honra, um prazer estar junto deles. E, bom, hoje o Polga aproveita isso aí, né? O legado, o que a gente deixou de história no futebol, aproveitando esses jogos aí de lendas que hoje está no auge, né? Também lá no Grêmio, departamento de ex-atleta, né? Que a gente está também num projeto muito legal. Algumas coisas particulares, mas sempre voltado ao futebol, né? Porque foi a nossa história, foi a nossa carreira, é o que a gente sabe fazer, é o que a gente tem de contato, então, e é o esporte, né? O esporte ele motiva, ele mobiliza, ele engaja, ele dá valores. Então sempre é importante a gente poder levar o esporte em si, o futebol, a quem precisa, a quem está mais distante. Para encerrar, como é que você viu a participação da seleção brasileira nesse último Mundial? Você que já foi campeão mundial com a seleção, com a amarelinha. A seleção brasileira é o reflexo do futebol brasileiro, né? Nada mais disso. Os clubes brasileiros enfrentam um déficit, né, de qualidade de seus jogadores, formação brasileira, e isso reflete na seleção. A seleção brasileira ela sempre tem condições de vencer uma Copa do Mundo, mas no momento não é favorita. Então acho que tem que rever os conceitos, né, essa questão dos estrangeiros dentro do futebol brasileiro, do conceito do futebol. A gente dá uns passinhos para trás para poder recuperar lá na frente, né? Então a gente, como torcedor, hoje espera que a seleção possa voltar a vencer, o futebol brasileiro possa voltar a ser forte para a gente voltar a estar lá na primeira posição. Muito obrigado, parceiro. Obrigado. Um dos convidados do Santos Sotiri é o Barão da Madrugada. Para quem não sabe aí, para quem só ouve o rádio, está aí. Rafael Collen comanda a madrugada na Rádio Gaúcho e joga uma bolinha redonda, tanto que fez um gol, né? Parabéns, como é que é participar de uma festa do interior e principalmente no aniversário dos maiores goleadores do futebol gaúcho. Mas primeiro que é um prazer, Jorge Lucas aqui, ó, grande. Valeu, galera. Um gol dele e um gol meu. Tá vendo? Na história. Então, rapidamente, Jorge Lucas aqui, vou aproveitar os dois aqui. Fala, né? Daí, prazer te reencontrar. E também os dois autores do gol da brincadeira do Santos Sotiri. Como é que é participar, Jorge, do aniversário? Legal. Muito legal, muito bacana. O Sandro é um cara fora da média, né? Acima da média, como a gente fala. Um cara que merece tudo que tá vivendo e tem que desfrutar sempre. Ok, eu espero nos outros jogos do Barão aí. Só me chamar, cara. Tá? Fechado, tá fechou. Tá? Beleza. Viu? Se nós estiver em campo, tem gol. Tem gol. E gol bonito. Gol bonito. Ô, Rafael, olha, pra encerrar, daí como é que é participar de uma festa do interior, no aniversário do maior goleador
de todos os tempos do futebol gaúcho. Primeiro que é um prazer falar contigo, grande assador, baita churrasqueiro de mão cheia, grande mestre Dantas. Cara, é um prazer enorme quando o Sandro me ligou. Ele disse, cara, vem jogar aí, traz também tem um uniforme aí do Barão da Madrugada, que é um time que eu criei ali na região metropolitana, e trazer esse uniforme aqui Baita golaço que ele fez, eu pra vou jogar. invadir pra incomodar a Valeu. vantagem dele. Beleza? Então, assim, é uma honra, né? Uma honra estar do lado do Alemão, do Jorge Lucas, que conversou com a gente, do Ernestina, que eu trabalhei em alguns jogos do Ernestina, lá no fim dos anos 90, do Polga, que veio com a gente de Porto Alegre, tá aqui contigo, com os amigos, trazer meu filho, que jogou junto no fim da partida. Então, isso aí é para ficar na história. São esses momentos que a gente guarda e ficam eternizados aí pra gente. Bom retorno. Valeu! Um dos participantes e convidados da festa de aniversário de Santos Sotile, ele, Ernestino, um dos poucos, depois do Bebeto, era um dos únicos jogadores que batia forte, tanto com a direita como com a esquerda. É um prazer te reencontrar, Ernestino. E como é que é participar dessa festa dos maiores goleadores do futebol gaúcho? Para mim sempre é um privilégio, né, estar junto com essa galera, né, parabenizar aí o Sotile, né, no aniversário dele, né, que parece aniversário de cigano, começou faz uma semana e não terminou ainda. E estamos fazendo festa, fazendo jogos, aí acho que é importante a integração, né, do pessoal. E agora o Rafael Collin também, que veio lá de Porto Alegre, lá, né. Então a gente fez um grande jogo hoje aqui, rever os amigos é a melhor coisa que tem nesses jogos aí, né, então comemorar o aniversário do Sotile, né. Então hoje com uma grande vitória aí, né, perante a torcida que veio aqui nos ver aí, né, Rafael Collin meteu um golaço no final ali, coisa linda, né, isso aí. Ele narrou vários jogos nossos aí, tanto meu aí como do Sotile, né? Então, a presença dele aqui é ilustre, né? Então, esperamos que sempre podemos fazer esse tipo de jogos aí, porque é importante, né? Rever o Polga, Anderson Polga também, né? Do Grêmio aí, que veio aí jogar com nós. Então, é importante essa integração aí dos ex-jogadores aqui do Passo Fundo também, Jorge Lucas aí, Adílio, Paulinho, né? Então, estamos tudo junto aí e depois vamos confraternizar num almoço aí e tamo junto. Grande abraço. Adílio, um dos grandes jogadores de Passo Fundo, num tempo recente, e hoje participando da festa do aniversário do Santos Sotile. Como é que é participar dessa festa com um dos maiores goleadores do futebol gaúcho e de campeonato gaúcho? Foi o maior de todos, né, Adílio? Com certeza, né? Agradecer ao Sandro pelo convite que a gente veio aí participar de um jogo festivo com grandes jogadores aí, né? A nível de Brasil, a nível do Rio Grande do Sul, né? E o Sandro é um ícone, né? Então, um grande goleador. E a gente tem que prestigiá-lo, né? Isso é muito importante aí para o futebol. É uma pergunta que não quer calar. Como é que é jogar na zaga com campeão mundial de seleção, né? Campeão mundial pela seleção brasileira e depois campeão mundial de clubes pelo Corinthians, ou seja, com Anderson Polga? Com certeza, né? Tive o prazer de jogar com um xará meu, né? Até porque meu nome também é Anderson, né? Tem apelido de Adílio. Então foi muito bom jogar de lateral direito ali do lado dele, toda a experiência que ele tem, a experiência que a gente juntou com a nossa experiência, né? E eu acho que a gente saiu super bem ali, todo mundo junto ali. Seu Jorge, por que eu fui fazer a cobertura dessa festa do aniversário de Santos Sotile? Porque me veio na cabeça, Jorge, bem rapidamente, quando o Kita morreu, eu fui o único repórter esportivo presente no enterro do Kita, eu não vi nenhum dirigente, nem um representante de algum clube ou federação prestar uma última homenagem a um grande goleador que foi o Kita. E aí, quando surgiu essa festa do Santos Sotile, não, eu vou lá, vou registrar. E vou dizer para vocês, foi sensacional. Anderson Polga, campeão mundial pelo Corinthians, campeão mundial pela seleção brasileira. Rafael Collin da Gaúcha, que é um incentivador do futebol do interior. E os nossos jogadores daqui, né? Adílio, Ernestina, aquele dos automóveis lá, que foi lateral do Grêmio, sabe? Então, foi sensacional e valeu a pena. Vocês precisam ver a balaca do Adílio depois que terminou o jogo, porque ele tinha jogado ao lado na defesa com um campeão mundial, que era o Anderson Polga. Lucas. O Jorge Lucas. Jorge Lucas. Vamos encerrando, meu caro Mafessoni. Lamentando a triste campanha de Grêmio Internacional. Vem aí, clássico Grenal pela Copa do Brasil. Só Deus sabe. Muito obrigado mais uma vez, Guilherme. Que agradeço, né? Agradeço o convite, estamos sempre à disposição aí. Esperamos estar retornando aqui num momento melhor. E eu quero agradecer a tua presença, Guilherme, porque tu veio aqui
no momento mais difícil do Gaúcho, botou a cara para bater. Meus parabéns. Isso é profissionalismo. Alô, Luiz Alaitarte, né? Aí aqui de Passo Fundo, mas é de Ernestina e Vila Lângaro. Aquele abraço, curtindo o nosso programa e até a próxima, seu Jorge. Um abraço. No programa de hoje, nós dedicamos especialmente a duas figuras sensacionais do nosso esporte. Professores de Educação Física, Renato Juste, o Renatão, responsável pelo andamento dos Intergranjas, tomara que volte, e ao meu queridíssimo Beto França, preparador físico e que revelou grandes jogadores para o nosso futebol e que não perde um jogo sequer, embora com dificuldades para a sua locomoção, mas que se dedica realmente e quer ver o sucesso do nosso futebol, o futebol de Gaúcho e Passo Fundo, indiscutivelmente. O senhor pagou a massagem do Beto França? Que ele Vamos chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a sua honrosa companhia e prometendo voltar quando o Gaúcho e Passo Fundo já estiverem classificados, se Deus quiser, nas próximas rodadas. Vamos torcer para que efetivamente isso aconteça. E com a mudança de clima, Dantas, faça a vacina, viu? Porque você talvez não pegue gripe, porque gripe não dá em qualquer um, não é? Xarope não é para isso. Vamos lá, então. Obrigado, senhoras e senhores. Até a próxima. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na Rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Agora a MHNet tem um super app, com vantagens para melhorar seu dia. Cineminha pela metade do preço? Vai no Super App MH. Vale presente? Vai no Super App MH. E para salvar as finanças, tem até cashback. Além de você poder ver seu plano, pagar a fatura e muito mais. Tem coisas que a gente faz em qualquer app, mas com tantas vantagens, só no Super App MH. Baixe agora e aproveite. MHNet. Toque, conecte, viva!